Depois do Outubro Rosa, que foi voltado ao combate ao câncer de mama, nós estamos agora no Novembro Azul, que traz um alerta para a prevenção do câncer de próstata. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do nosso BG News o médico urologista, Dr. Roberto Kinchescri. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, agradeço o convite. Doutor que atende, como você está vendo, está com jaleco do Hospital Universitário, também no Hospital Regional e numa clínica aqui no centro de Florianópolis. Doutor, estamos no Novembro Azul, conscientização. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse ao nosso telespectador os diferentes tratamentos que nós temos para o câncer de próstata hoje, doutor. O câncer de próstata é uma doença muito prevalente, né? Ela é o segundo câncer mais frequente no homem, tá? E é responsável pela morte também de quase 13 mil homens por ano. Tá? No ano de 2016, foram diagnosticados 61 mil novos casos de câncer de próstata. E justamente por ter poucos sintomas, ser uma doença oligossintomática e só dar sintomas quando a doença é mais avançada, é tão importante esse trabalho de prevenção e diagnóstico precoce da doença. Os homens a partir dos 50 anos, eles devem procurar o médico urologista e fazerem dois simples exames, o exame de sangue, o PSA, e o exame do toque, que é capaz de diagnosticar essa doença tão importante nos graus menos avançados. Doutor, mas eu posso falar que um exame complementa o outro ou que um é melhor que o outro para ter um diagnóstico? Como funciona? Ou a necessidade dos dois? Os dois exames, eles são complementares, eles funcionam bem juntos. O toque é um exame que gera um pouco de controvérsia, gera um pouco de dificuldade de aceitação do homem, um pouco de preconceito, mas é um exame indolor, rápido, cerca de 15 segundos, e que passa muita informação para o médico assistente. As possibilidades de tratamento do câncer na doença localizada são a cirurgia e a radioterapia. Em alguns tipos de câncer muito indolentes, com um tratamento individualizado, é possível até acompanhá-los, sem tratamento radical. O que a gente pode utilizar como exemplo, o que passou agora o presidente Michel Temer, o que ele teve, qual foi o problema dele, doutor? Então, são três doenças principais que acometem a próstata: a hiperplasia prostática, o câncer de próstata e a prostatite, ou seja, uma inflamação ou infecção da próstata. O que aconteceu com o nosso presidente foi o caso da hiperplasia prostática. Não havia câncer envolvido. As três doenças, elas podem coexistir, tá? Mas no caso dele foi a hiperplasia prostática. Quais são os sintomas dessa doença? Essa sim apresenta sintomas mais precocemente. São principalmente a dificuldade para urinar, o jato urinário fraco, aquela sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, a sensação de que é necessário urinar a cada meia hora para sentir o esvaziamento completo da bexiga e principalmente acordar à noite várias vezes para urinar, também é um sintoma bem frequente. Ele foi submetido ao tratamento cirúrgico dessa doença. Ele acabou evoluindo com um dos sintomas mais importantes, que é a retenção urinária aguda, ou seja, ele não conseguiu mais urinar, foi necessário passar uma sonda vesical e após fazer o tratamento cirúrgico. Agora, das informações que eu li na época do presidente, eu lembro que uma delas dizia que essa doença ela acaba acontecendo com maior frequência em pessoas acima dos 70 anos. Isso é correto. A partir dos 50 anos... E progressivamente, com o aumento da idade, a gente consegue avaliar e perceber esse aumento prostático. Todas essas doenças que envolvem a próstata, elas começam a ocorrer com maior frequência a partir dos 50 anos e aumentam a sua incidência ao longo da idade. Agora, o exame do toque, então, agora essa campanha, o Novembro Azul, ele é recomendado a partir dos 50. Em que situação que eu ainda não atingi 50 anos de idade, mas que eu também devo ficar atento e já preparar para realizar o exame, doutor? Excelente pergunta. Os fatores de risco mais importantes nesse caso são a cor negra, a obesidade, não, a cor negra da pessoa, do paciente, parentes de primeiro grau acometidos pelo câncer de próstata. Quanto mais cedo esse ascendente for acometido, maior é o risco.
a obesidade e os hábitos de vida não saudáveis. Obesidade, diabetes, não, também? Isso, também está envolvido. A gente recomenda, então, que nesses casos, a partir dos 45 anos, o homem deva procurar o urologista. E no caso de sintomas urinários que podem ocorrer antes dessa idade, também deve procurar o urologista. E se o médico, naquela avaliação individualizada, identifica um risco, já deve ser submetido também ao exame do toque. Certo, doutor. Muito bom a gente falar disso, então, para que as pessoas tenham essa consciência e cada vez mais, justamente esse mês acontece isso, essa campanha, porque o senhor que é um especialista na área pode nos confirmar, mas é a questão do tabu masculino, não somente do exame do toque, mas de procurar um profissional médico, fazer uma checagem, ver se está tudo certo, é difícil, parece que o homem é mais acomodado, né, doutor? Exatamente, isso é um problema muito sério, tanto que muitos dos diagnósticos feitos, uma porcentagem significativa, é feita graças às esposas que gostam muito de seus maridos e acabam os levando ao consultório meio que obrigados. Parece coisa de criança, a mãe tem que levar o filhinho no médico, tudo junto, assim aparece o homem, né? Tem que ir com a esposa junto, convencer, dar uma segurança, vamos lá, é importante a sua saúde. E a saúde masculina, assim como a saúde da mulher, é a mesma coisa, precisa dessa frequência no profissional médico para ver se está tudo certo. Exatamente, é muito frequente. A gente fala que os hábitos saudáveis também são muito importantes na prevenção, né, de todas as doenças, também no câncer de próstata, evitar o tabagismo, praticar atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, o que não é nada muito complicado, e uma alimentação balanceada, uma dieta saudável. Doutor, além dos casos que a gente está comentando hoje, Novembro Azul, da próstata, as demais doenças frequentes que atingem o público masculino e as próprias doenças que a gente contrai através da relação sexual. Eu lembro de pesquisas que mostram informações que hoje, com esses medicamentos, o público da terceira idade também está mais ativo sexualmente e assim como existe esse tabu do exame, parece que há um tabu de usar o preservativo já falando dessas pessoas, né? É verdade, isso tem acontecido, tem aumentado muito a frequência de doenças sexualmente transmissíveis na terceira idade. Vem do tabu também do uso do preservativo, né, ou de não estar habituado a usar o preservativo e da banalização também, né, da prática sexual, às vezes um pouco promíscua. Mas a gente precisa estar atento a isso, a gente vem vendo um aumento muito significativo no número de doenças sexualmente transmissíveis na população geral, pela falta desse cuidado e um pouco até pela perda do medo do HIV, AIDS, que até agora tem se transformado quase numa doença crônica, como uma hipertensão, diabetes, pelo desenvolvimento dos medicamentos. A gente vê que a população jovem também perdeu o medo. E a gente vê doenças antigas, sífilis, cancro mole, reaparecendo e com seu tratamento um pouco mais dificultado hoje em dia. Porque nós temos uma série de doenças, a gente está falando das mais graves, mas outras que dizem respeito à própria higiene, até porque o órgão sexual masculino é um local ideal para o fungo, né, doutor? Justamente. A higiene é essencial, tanto na prevenção desse tipo de doença, como a balanopost fúngica, que é um exemplo que você citou, que é muito importante, mas também no próprio câncer de pênis. A higiene é um dos fatores mais importantes na prevenção desse câncer e que traz uma situação de mutilação que é muito difícil para o homem no decorrer do tratamento. Olha, essa não tinha ouvido falar, não. Câncer do pênis tem uma incidência grande aqui ou nem tanto? Não, é uma incidência baixa, principalmente aqui no sul, ele é mais frequente no norte e nordeste, mas ele é importante e essa higienização da região íntima é muito importante para a prevenção. Doutor, deixa eu pedir mais um favor para o senhor. Que o senhor faça um convite nessa câmera, quem está nos assistindo hoje, principalmente esse público masculino acima de 50 anos, que percam esse preconceito, essa bobagem, essas brincadeiras que fazem e que preserve a sua vida. Realmente faz o convite, doutor, porque as pessoas precisam saber disso e precisam consultar um profissional médico. Então, você, homem que está na faixa etária dos 50 anos, se não tem fatores de risco, se tem os fatores de risco citados, os parentes de primeiro grau acometidos, cor negra, procure então o seu médico urologista, faça esses simples exames do PSA, um simples exame de sangue, o exame do toque e previna essa doença tão grave e tão importante. Dá para a gente dar uma orientação assim, doutor? Começa então pelo exame de sangue? Pode começar sim pelo exame do sangue, conversar com o médico, né, para ficar uma situação mais favorável,
fazer um exame físico completo, toda uma história clínica, para que o paciente também se sinta mais à vontade, pegue a confiança no médico para fazer o exame do toque e dar aí a orientação necessária. Doutor Roberto Kinchescri, muito obrigado pela sua participação aqui também. A hora que houver a necessidade, se o senhor quiser, vem aqui para mais informações ao nosso público no nosso BG News. Muito obrigado, hein? Eu agradeço a participação. Muito obrigado.